Boa noite, eu acho que nós já estamos ao vivo aqui. Vou esperar as pessoas entrarem e daqui a pouquinho eu já começo. Talvez vocês vão me ver olhando para baixo, é porque eu anotei algumas coisas aqui, para eu não esquecer nada. E essa live, para quem está vendo gravado, vai ser sobre os erros comuns ao se iniciar na confeitaria. Seja você iniciando para você mesmo, sabe, como um hobby, ou seja, para você iniciar querendo vender mesmo, querendo empreender neste ramo. Vamos esperar um minutinho para ver se algumas pessoas entram. E aí eu já inicio. Vamos esperar só um minutinho para ver se mais pessoas entram. E aí eu já começo a falar sobre esses assuntos. Essa live ela é mais mesmo para ficar gravada também, para vocês verem futuramente. Então podem ficar tranquilos que ela ficará salva aqui no nosso Instagram. Bom, eu já vou ir começando, e aí quem for chegando vai pegando o bonde andando, e depois essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, beleza? Bom, então o primeiro tema que a gente queria abordar nessa live é sobre a falta de preparo e de conhecimento, os erros mais comuns que nós cometemos quando começamos na confeitaria. Pra quem viu ali o meu vídeo, viu que eu comecei com 16 anos de idade, então eu comecei tipo assim, muito cedo. Eu ainda estava no ensino médio, não tinha muita noção do que eu estava fazendo ali com confeitaria. Então eu realmente cometi vários erros assim que poderiam ter sido evitados se eu tivesse me dedicado um pouco mais. E essa falta de preparo, essa falta de conhecimento, ela pode ser muito evitada só com a gente consumindo mais conteúdo relativo àquilo que a gente quer fazer, entendeu? Então, tipo, no caso da confeitaria, se eu tivesse consumido mais conteúdo em relação à confeitaria, visto mais vídeos antes de começar a fazer as coisas, pesquisado um pouco mais, lido um pouco mais, ido atrás de mais conteúdo, mais formação mesmo, eu teria evitado uma infinidade de erros. Então, esses erros, eles são cometidos justamente por essa falta de preparo e essa falta de conhecimento. E esses erros, eles são muito grotescos porque eles vão consumir muito tempo seu, vão consumir muito psicológico também, porque é desses erros que vai surgir o pensamento disso não é pra mim. Confeitaria não é pra mim, confeitaria não é a minha área, ou enfim, qualquer outra área de conhecimento que você queira trabalhar. Quando você começa a cometer erros e já começa com erros, você começa a se auto-sabotar dessa forma, a pensar, nossa, não é pra mim não vai dar isso, isso não foi feito pra eu fazer, eu não dou certo nessa parte. Isso é um auto-sabotamento gigantesco, assim, onde por causa de um ou dois erros que você começou a fazer e você começou a tentar fazer alguma coisa, você já se auto-sabota e já coloca na sua cabeça que não é pra si mesmo. E isso é péssimo, 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 principalmente para quem está iniciando. Então, é exatamente por conta dessa falta de conhecimento e essa falta de preparo que esse auto-sabotamento acontece e você fica introduzindo essa ideia na sua cabeça o tempo todo. Às vezes foi a primeira vez que você tentou fazer uma receita, já deu errado e você ficou completamente frustrado ali e começou a falar isso pra si mesmo, entendeu? Aí as próximas receitas você já tem uma chance muito maior de dar errado porque você já tem na sua cabeça que não é pra você. Então, é muito importante que nós consumamos conteúdo daquilo que a gente quer fazer. Então, se você quer trabalhar com confeitaria, é muito, muito importante que você consuma muito conteúdo relativo à confeitaria. E não só trabalhar, mas mesmo para você que quer fazer em casa isso, que quer arrasar assim na sobremesa para levar para o jantar com seus amigos, ou coisa desse tipo, sabe?
você tem que consumir conteúdo relativo àquilo. Ai, Carlos, não tenho tempo. Essa questão de falta de tempo e a falta de dinheiro também, no geral, são desculpas que a gente dá. Porque se você parar para olhar quantas horas você perde tempo no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em N redes sociais, é muito tempo que a gente gasta completamente à toa, assim. Tempo que vai, que passa e que a gente não vê voltar mesmo, entendeu? Tipo, você vai perder tempo no TikTok, vai ficar lá 2 horas rolando o vidinho pra cima. E eu sei que é gostoso, eu tenho TikTok, de vez em quando eu faço isso. Mas você perde horas lá, velho, você nem vê passar 1 hora, 1h30, 2 horas, e você tá lá ainda rolando o vidinho pra cima e vendo vídeo de gente fazendo dancinha, vendo vídeo de gente fazendo pegadinha, vendo vídeo disso e daquilo, que é coisa completamente inútil. E aí você fala que não tem tempo para ver algo que seria importante, que te agregaria algum valor, seja sobre confeitaria ou sobre outro tema que você goste pra caramba estudar. Aí beleza, você pode falar pra mim, putz, mas tem uns vídeos de confeitaria que é tão grande. Mano, tem um macete muito bom, que é você entrar no YouTube, você clica nas configurações, você acelera o vídeo. Eu amo fazer isso. E eu desaprendi a ver vídeo em velocidade normal. Então, assim, pra mim é a melhor coisa que tem, agiliza completamente o meu tempo, o vídeo passa bem mais rápido e eu particularmente consigo acompanhar tranquilo aquele conteúdo só porque eu cliquei ali em vezes 2. O vídeo passa 2 vezes mais rápido que o normal, então se tinha 20 minutos você vai ver ele em 10 e vai conseguir acompanhar tudo tranquilo. Você demora pra se acostumar assim um pouquinho no começo, mas você consegue. Aí você pode falar, ai, mas confeitaria, então é só ver vídeo de receita? Não, tem muitas outras coisas que você pode se aprofundar em relação à confeitaria e pode entender melhor. Tem vários podcasts que são incríveis, tipo o podcast do Sobremesa. Eles têm várias aulas lá sobre confeitaria, sobre criatividade, sobre temas um pouco mais polêmicos, tipo cheiro de gema, cheiro de ovo, né? Tem que peneirar a gema ou não tem? Enfim, eles têm muitos podcasts do Sobremesa lá no Spotify, todos gratuitos. Você pode entrar, clicar e ouvir todos os podcasts tranquilamente. E aí você pode colocar isso enquanto você vai na academia e faz o seu treino. E você ouve um podcast enquanto faz isso. Ou enquanto está dirigindo no carro. Você coloca lá no som do carro e vai ouvindo um podcast. Opa, o vídeo tinha pausado, acho que voltou já. Opa, problemas técnicos aqui, problemas técnicos. Beleza, voltando aqui. Falando então sobre os podcasts. Então, cara, tem muita opção para você consumir muito conteúdo de forma gratuita, que não vai tomar tanto assim do seu tempo. E outra coisa, qualquer coisa que você queira aprender a fazer, se você jogar no YouTube como fazer tananã, vai aparecer 300 vídeos de 300 pessoas diferentes fazendo aquilo de 300 jeitos diferentes. Então, tipo, cara, é muita coisa que tem de forma gratuita disponível na internet. A gente só não consome essas coisas porque nós não queremos, a gente não coloca isso como uma prioridade, entendeu? Se você começar a reparar, analisar bem como que é o seu consumo de rede social e tentar reduzir isso no seu dia a dia mesmo, falar assim, não, eu vou parar de usar o Twitter tanto quanto eu uso hoje, eu vou parar de usar tanto o Instagram para ficar vendo story do povo na praia, que nem tá agora, todo mundo na praia, e você fica lá vendo o povo na praia. Tipo, pra quê, entendeu? Pra quê? Então, tentar reduzir essas coisas vai te ajudar muito a conseguir ver que você tem tempo sobrando no seu dia a dia, que tem tempo livre no seu dia a dia, no qual você consegue encaixar aí 30 minutos, 20, 30, 40 minutos para você ver algo ou estudar sobre algo que você gosta, como a confeitaria, ou algo que você quer se dedicar mais, né? Enfim, não precisa começar assim, eu vou ver 2 horas de vídeo sobre confeitaria. Não, mano, você não precisa começar dessa forma. Começa com 20 minutos, mas de forma regrada. 20 minutos todos os dias. Eu vou ver alguma coisa, eu vou ler algum artigo, eu vou ler algum site relacionado à confeitaria. Beleza, cara, 20 minutos em 30 dias do mês. Quanto tempo que isso não vai dar, velho? Vai dar um tempo gigante, assim. Vai dar pra você consumir muita coisa, se você se regrar a ver 20 minutinhos todos os dias. Não é tanta coisa assim, se a gente para pra pensar. E no longo prazo, assim, ao longo de um mês, ao longo de 2 meses, esses 20 minutos por dia vão somar uma quantidade enorme de conteúdo que você viu e que você absorveu. E se você conseguir fazer isso, que é pegar um caderninho pequeno esse aqui, ó, e conseguir anotando as coisas, é perfeito. É perfeito, assim, real e oficial. Então isso já vai te ajudar a dar um boom, assim, quando você começar a fazer as coisas. Então a primeira parte é você preparar o seu psicológico. Então você primeiro assiste as coisas, entende aquilo que você está vendo, entende a receita que você se interessou, sei lá, eu quero fazer um buttercream.
Então você pesquisa no YouTube, como fazer brigadeiro cream, vai aparecer 300 vídeos. Você vê uns 3, 4 vídeos diferentes, entende aquilo que você quer fazer, entende a diferença entre usar uma manteiga e usar uma margarina, entende tudo relacionado àquilo, e aí você começa a fazer aquela coisa. Porque isso vai te ajudar a pular a fase dos erros e a pular a fase da frustração. Talvez você ainda cometa erros, mas você não vai estar frustrado, porque se você cometer erros ciente daquilo que você errou, tipo, beleza, eu errei, mas foi porque eu não bati o suficiente. Então, tipo, eu sei que na próxima vez, se eu bater o suficiente, vai dar certo. Então, eu não vou ficar com aquela frustração e aquele pensamento de isso não é pra mim, não vai vir. Normalmente, esse pensamento e essa frustração, ela só acontece quando você não entende no que você errou. Quando você faz alguma coisa, dá muito errado, sei lá, você vai fazer um bolo e a massa do seu bolo talha inteiro. Você vai fazer um creme de limão. Fazer um creme de limão siciliano. Nossa, que delícia. Eu comprei limão siciliano lá, aquele limão caro, R$15 o quilo. Vou fazer um creme de limão siciliano. Aí você vai fazer o creme, você viu, sei lá, um vidinho e nem viu o vídeo inteiro. Ou você pegou uma receita no Tudo Gostoso, que qualquer um coloca a receita lá. E você falou, vou fazer. Aí você vai fazer. Aí o creme talha inteiro, fica péssimo, fica horrível. Você não tem mais o que fazer com aquele creme. Ou você vai fazer um brigadeiro de maracujá. Aí você começa o brigadeiro fazendo igual tá lá na receitinha do Tudo Gostoso. Dá tudo errado. O brigadeiro fica péssimo, o brigadeiro talha também, você não tem mais o que fazer. É aí que vem o sentimento de frustração, porque você não sabe por que aquele brigadeiro talhou. Você não sabe por que aquele creme ficou talhado. Então você fica frustrado. É simples dessa forma. Agora, se você entender, nossa, o meu brigadeiro ele talhou porque não se mistura coisa ácida num primeiro momento. Se é ácido, o ideal é fazer uma geleia para depois misturar quando já estiver frio. Ou se é ácido, o ideal é tentar misturar esse suco ácido no meu creme frio depois, só para saborizar o creme inteiro, do que eu querer fazer de uma vez. Enfim, quando você entende onde está o seu erro, você não se frustra e você não enfia na sua cabeça que não é para você. Você simplesmente entende e vai entender que na próxima vez você vai conseguir fazer certo e aí vai dar certo. Então, o preparo e o conhecimento é fundamental para você não se auto-sabotar e não perder tempo com esses erros pequenos, entendeu? Porque errar ainda é o de menos, o pior é a auto-sabotação que a gente cria, beleza? E aí eu queria falar para vocês alguns erros muito comuns e alguns erros que eu cometi também quando eu comecei a trabalhar com confeitaria. O primeiro e maior erro que eu cometi foi queimar chocolate. Eu não usava chocolate na época, eu usava cobertura. Mano, eu queimei muita cobertura. Eu falei no vídeo de abertura nosso, mas eu quero repetir isso aqui porque é muito comum isso acontecer. Nesse começo, eu fiz das duas formas. Eu fiz tanto a cobertura derretendo em banho-maria quanto no micro-ondas. Dos dois jeitos eu queimei pra caramba. No micro-ondas, algumas vezes eu não queimava, eu conseguia usar, mas aí era aquele rolê que enchia de farelo de pão de mel dentro e aos poucos ficava grossa. E aí eu ia levando no micro-ondas achando que esquentando mais eu ia afinar ela e deixar ela mais fluida. E não era assim que funcionava. Então eu não afinava ela não ficava mais fluida, ela ficava ainda mais grossa, porque agora além das casquinhas de pão de mel, ela tinha também o queimado, que ela começava a queimar e eu sequer percebia. Chegava, sei lá, uns 50, 60 graus no chocolate e eu não entendia que estava queimando. Então esse foi o meu maior erro, sim, o erro que eu demorei mais tempo nele, que eu fiquei mais tempo batendo para entender como derreter um chocolate. Eu acho que só fui aprender a derreter chocolate de verdade quando eu fiz um curso em Maringá de trufas. Antes disso eu não entendia nada, entendeu? Porque eu via os vídeos, e em geral, os vídeos de blogueira mesmo, falando sobre chocolate, elas falam só sobre chocolate nobre. Então elas ensinam você a temperar, fazer temperagem, medir temperatura. E aí mais uma vez, elas também não ensinam nunca de uma forma prática, elas só ensinam aquelas coisas de uma forma difícil. Ou seja, você vai ver vídeo de blogueira, de pessoas que fazem vídeo aí pro YouTube, de youtubers, falando pra você que pra você temperar um chocolate, você precisa ter um termômetro. Você precisa ter uma pedra de mármore ou de granito na sua casa. Sendo que você não precisa de nenhuma dessas duas coisas. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade e aprender a usar o seu tato, você consegue temperar chocolate somente sentindo a temperatura aqui, no canto inferior da sua boca. Essa é a parte mais sensível do nosso corpo. Dá pra fazer isso, é um pouco mais difícil? Tem uma chance maior de dar errado? Tem, mas você consegue temperar chocolate dessa forma. E aí outra coisa, essas youtubers grandes que eu via na época em que eu comecei,
elas nunca falavam sobre a cobertura, elas só falavam sobre a cobertura de uma forma muito pejorativa. E compra alguém que tá começando com, sei lá, 20 conto no bolso, vai conseguir comprar uma barra de chocolate que custa 35. E aí uma barra de chocolate custa 35 reais e é 1 quilo. 1 quilo de chocolate em barra. Isso eu tô falando do mais barato, chocolate mais baratinho que tem. Hoje eu tô usando chocolate, 4 anos depois eu comecei. Mas naquela época era sem condição pra mim. Então, tipo, você só via aqueles vídeos daquelas blogueiras, daquelas youtubers, falando sobre cobertura de uma forma completamente pejorativa. Como se fosse a pior coisa do mundo. Sendo que não é. Né? Vamos começar por aí. O mundo evoluiu, as coisas aconteceram, a tecnologia chegou e hoje a gente tem coberturas que tem uma qualidade boa, que não deixam residual de gordura na boca. Que são coberturas que você consegue usar com tranquilidade e que fazem bem o papel delas, dão certo. Então esse é o primeiro ponto. Eu não achava pessoas no YouTube que falassem sobre cobertura. Então eu não sabia como trabalhar com cobertura. Então eu ia trabalhando do jeito que dava. Eu fui aprendendo, como eu disse, quando eu fiz esse curso em Maringá, com uma confeiteira que não era nada conhecida, até hoje não é muito conhecida. Mas eu fiz um curso lá com ela sobre trufas e ali eu aprendi que eu estava queimando todo o meu chocolate. Mas até lá foram 5, 6 quilos de chocolate tranquilamente que eu queimei e depois eu acabava usando nos brigadeiros, que dava pra usar ainda legal. Eu derretia eles de novo em banho-maria, tentava peneirar eles e aí eu conseguia usar eles um pouquinho mais tranquilamente. Mas beleza. E aí eu já vou aproveitar e falar um pouquinho das coberturas aqui pra vocês. A cobertura não é algo tão terrível assim não, tá gente? Podem ficar tranquilos. Pra derreter, derretam sempre de 15 em 15 segundos no micro-ondas, por garantia. Se você conhecer o seu micro-ondas e saber a potência dele, pode de 30 em 30, mas nunca mais do que 30 segundos de uma vez. Sempre vai de 30 em 30, mexe, aí tira, aí mexe novo, aí mais 30, mexe, tira, mexe novo. A cobertura, ela realmente não é um chocolate, ela é um produto da confeitaria com sabor de chocolate. Ela não se caracteriza como chocolate porque ela não contém manteiga de cacau. E é isso. Então, naquela época eu queimava muito chocolate porque eu não sabia lidar mesmo, muita cobertura. Porque eu não sabia lidar mesmo com aquilo, não entendia como funcionava. E aqueles vídeos das blogueiras falando sobre chocolate não me eram tão úteis, porque eu não tinha termômetro e eu não ia trabalhar com chocolate. E eu tinha 16 anos de idade, então na época eu não relacionei temperatura e não sabia usar o meu tato. E ninguém me ensinou a usar o meu tato para saber quando tá queimando ou não. Então, era um erro que poderia ter sido evitado, eu poderia ter economizado muito dinheiro e muito tempo também se eu tivesse evitado esse erro, mas infelizmente eu não evitei. Mas eu estou aqui para ajudar você a evitar esses erros. E aí uma segunda coisa, chocolate também, como eu disse. Eu vi aquelas blogueiras falando sobre chocolate, mas eu não entendia a diferença entre cobertura e chocolate. Então, teve uma vez, na primeira Páscoa, que eu fui tentar trabalhar com alguma coisa, foi em 2017, que eu comprei chocolate Nestlé, né? Vi lá no mercado, no atacadão, tava meio barato, assim. Eu falei, vou comprar. Nestlé, top, né? Nestlé deve ser bom. Comprei, mas era chocolate. E eu achei que era igual a cobertura. Eu não me toquei disso. Então eu tentei fazer um ovo. Eu não fiz pra vender em 2017. Tentei fazer só pro pessoal aqui de casa mesmo. Então eu tentei fazer um ovo. E aí eu fiz o ovo, beleza. A casca ficou durinha, desenformou. Mas aí, quando eu deixava ele em temperatura ambiente, não dava nem 1 minuto, ele desmontou. Eu comecei a montar meu ovo, aí eu vi que o recheio caiu todo assim pro fundo. Eu fiquei, Jesus, o que está acontecendo aqui? E eu realmente não entendia. Aí uma outra pessoa me explicou que eu tinha que fazer a temperagem dele. E aí eu fui ver no YouTube e falei, nossa, tem que temperar então, mano, que trampo. E aí mais uma vez, sobre temperagem, em 2016 tinha muito pouco conteúdo no YouTube. Você só achava pessoas falando da temperagem em tablagem, que é a temperagem em pedra de mármore ou em granito. Não é a única forma de temperar chocolate, existem N outras formas de temperar chocolate. E aí eu falava, mano, eu não vou fazer isso porque eu vou fazer a maior bagunça, eu não tenho habilidade nenhuma para lidar com isso, vou fazer uma zona na minha mesa, minha mãe vai me matar se eu fizer isso. E realmente é o que ia acontecer, se eu fosse estar fazendo uma temperagem em tablagem, na pedra de mármore, cara, eu ia fazer uma cagada ali, ia ficar tudo zoado, ia voar chocolate do quanto é canto, ia virar lambrequeira, enfim. Então eu não tinha condição de usar chocolate naquela época. Então, hoje,
tem muito mais conteúdo sobre temperagem de chocolate, tem várias outras formas, inclusive hoje mesmo eu estava temperando chocolate aqui hoje à tarde, não temperei pelo método de pedra, né, pedra fria, mármore ou granito, temperei por método de adição, que é um método um pouco mais fácil, ainda dá um pouquinho de trabalho, né, temperagem sempre dá um pouquinho de trabalho, mas é um método mais simples e que não faz tanta bagunça quanto fazer a temperagem na pedra. Então, esse era outro ponto que faltava naquela época, as pessoas explicarem todas as formas e não tinha muito conteúdo sobre isso em 2016. Outro erro muito comum que eu cometi bastante também foi o fato de não saber cortar um bolo no meio. Então, como eu falei no vídeo de abertura aqui, né, contando a minha história, eu fazia um bolo inteiro de pão de mel, era um negócio enorme, assim, uma formona, e aí eu cortava aquilo no meio depois e recheava aquilo ali com doce de leite. Mas, cara, eu não sabia cortar aquilo direito. Não sabia mesmo. Então, tipo, já teve pão de mel que eu não sabia nem untar a forma. E aí eu ia desenformar, quebrava. O bolo ficava grudado e quebrava. E aí, tipo, eu quase perdia metade da minha receita de pão de mel. Aí outras vezes eu cortava, mas ficava aquela coisa torta, sabe? Eu comecei reto, aí fui abaixando. Aí fica aquele declive bem interessante. Então, tipo, meus doces acabavam não tendo padrão nenhum há 4 anos atrás, quando eu comecei. Nenhum. Porque eu não sabia fazer essas coisas que eram bem básicas, assim. E isso realmente poucas pessoas ensinavam naquela época. Não era muito comum você ver muitos vídeos falando sobre isso. Tinha a Daniele Nossi, né, que é bem grande, a Raiza Costa, né, enfim. Hoje tem muito mais conteúdo sobre muito mais coisa no YouTube do que tinha antes. Outro erro que eu fazia fatalmente, assim, era precificação. Eu não sabia colocar preço nos meus produtos, então eu não tinha menção, tipo, eu gastei tanto, quanto que eu tenho que vender. E isso é algo que muita gente erra quando está no começo. A pessoa não sabe precificar aquilo que ela está fazendo. Então, ou acaba cobrando um valor exorbitante, que não vale aquilo o produto dela, ou a pessoa acaba cobrando um valor muito baixo, acaba tendo muito prejuízo. Essa, na verdade, é a coisa mais comum. Você não saber precificar e, por não saber precificar, cobrar um valor muito baixo, um valor que não corresponde àquilo que você está gastando de verdade. Então a precificação foi outra coisa que eu demorei um pouquinho a entender e a conseguir fazer da maneira mais correta possível. E na precificação a gente tem que sempre levar em conta os ingredientes que a gente está usando, a qualidade deles, cobrar um valor justo por aquilo que a gente está entregando. Então, se eu estou usando chocolate ou cobertura, eu tenho que saber precificar da forma correta. Uma cobertura eu pago, sei lá, R$17 a barra de 1 kg. Um chocolate 35. Então eu não posso cobrar num doce que eu estou usando chocolate o valor que eu cobraria no que eu estou usando cobertura. Entendeu? Então, tem que saber fazer a precificação de forma muito correta. Com o tempo, eu vou abordar todos esses temas que eu estou falando aqui com uma intensidade maior e de forma bem mais completa. Mas isso era algo que eu errava bastante, assim. Então, tipo, eu vendia bastante também porque meu preço era muito abaixo daquilo que os meus produtos valiam, entendeu? Então, eu vendia um pão de mel grande a R$3. Era muito pouco. Hoje em dia eu cobro 5 e hoje em dia você não acha por menos de R$5 um pão de mel grande. Muito raro você conseguir achar isso, na verdade. E aí entrava também a falta de padrão. Então, tipo, eu fazia os doces naquela formona gigante. Aí eu ia cortar eles, eu já não cortava certo, não cortava de uma maneira adequada. Hoje eu sei que para cortar um doce certinho, eu tenho que medir os dois lados e marcar os dois lados que eu vou fazer o corte, de forma que vai ficar bonitinho e vai ficar certinho. Mas naquela época eu não tinha essa noção. Então, às vezes, na mesma receita de pão de mel, ficavam uns pão de mel desse tamanho e uns pão de mel enorme. Era uma coisa assim que não tinha padrão nenhum. Outro erro fatal é você não conhecer o ingrediente que você está usando. Então, quando a gente está começando na confeitaria, é muito importante a gente entender a diferença entre cada ingrediente e a diferença que cada ingrediente vai fazer na nossa receita, no resultado final que a gente vai ter. Por exemplo, um bolo. Eu vejo lá a receita de um bolo que é um bolo amanteigado. Então, é um bolo que vai muita manteiga na massa dele. Aí eu falo, putz, e se eu usar a margarina? Aí eu uso a margarina no lugar da manteiga. Não vai ser o mesmo resultado, porque a margarina e a manteiga têm uma consistência diferente e as duas geladas também são muito diferentes. E aí você pode pensar, mas é gordura, e se eu usar óleo então? Cara, provavelmente vai dar errado, porque aquela receita foi feita para ser um bolo amanteigado. Então ele é feito para ter uma estrutura X no final do processo. Quando você usa manteiga, você está buscando outra estrutura diferente do que você quer com o óleo. Os dois são usados, mas em momentos diferentes
e para finalidades diferentes. O bolo com manteiga é quando você quer normalmente um bolo mais estruturado. Então, por exemplo, um bolo para você rechear e fazer ele com 3, 4 camadas. Normalmente você vai usar manteiga, porque ele vai ficar mais firminho. E quando você gelar ele também, ele vai ficar um pouco mais firminho. Mas em temperatura ambiente ele vai ficar mais fofinho. Um bolo com óleo é um bolo que você quer para fazer, por exemplo, um caseirinho, entendeu? Que você vai fazer na forminha já, talvez. Já vai decorar ele assim que assar e já vai vender. Ou que você vai fazer ele nas forminhas redondas, vai desenformar, vai colocar só uma cobertura e vai vender. Que o bolo com óleo ele vai ficar muito mais fofinho, porque o óleo ele impede as ligações da farinha. Então ele deixa o bolo mais fofinho, o bolo mais úmido também. O óleo ele deixa esse bolo com essa característica, sabe? Tipo, bolo de vó mesmo, sabe? A manteiga não, a manteiga quando resfriada ela fica mais durinha e em temperatura ambiente também ela já é um pouco mais durinha. Vai deixar o bolo macio, mas não tão úmido, talvez um pouco mais sequinho. Por isso que bolo também que a gente faz recheado, a gente umedece a massa. Porque normalmente é um bolo amanteigado, então é um bolo um pouquinho mais seco. Então a massa precisa ser umedecida para ela ficar molhadinha mesmo, né? Então você umedece ali com leite, uma calda de açúcar, enfim. É justamente porque o bolo amanteigado ele é para ser fofinho, porém um pouco mais sequinho e mais estruturado, mais fácil de trabalhar com recheios. E é isso. Dos erros mais comuns eu acho que foram esses que eu tinha para falar para vocês. E eu queria falar para vocês outra coisa. Eu errei muito no começo. Muito mesmo, assim. Além de chocolate, o primeiro pão de mel que eu fiz, cara, foi uma catástrofe, assim. Eu não sabia o que fazer com chocolate, eu já tinha queimado o chocolate. Eu achava que se eu colocasse creme de leite, ia manter a mesma textura do chocolate, ele ia continuar ficando crocante e ainda ia render. Eu achava que eu ia conseguir fazer o chocolate render, eu tinha esse pensamento. Então eu acabei fazendo uma ganache para banhar os pães de mel. Ficou péssimo, ficou péssimo, ficou péssimo. Eu vendi esses primeiros pães de mel em Tupperware, mas olha só, ficou péssimo e eu não deixei de vender eles. Porque apesar de ter ficado péssimo sim aos meus olhos e aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava, ele ficou muito gostoso, ficou saboroso, entendeu? Ficou bem úmido, ficou bem molhadinho, aquela ganache ficou muito gostosa, ficou uma ganache bem encorpada, apesar dos erros, enfim. Mas eu não desisti, né? Eu cometi vários erros, mas eu não desisti, eu continuei persistindo naquilo. Fosse porque eu poderia ter desistido, poderia ter buscado outras opções, poderia ter comprado os produtos e revendido, mas eu queria fazer aquilo dar certo, por algum motivo, alguma coisa no meu coração falava que eu tinha que fazer aquilo dar certo, e eu persistia até que aquilo desse certo de verdade, e até que eu conseguisse fazer um pão de mel feio, mas que pelo menos já estava mais ajeitadinho, né? Que ainda era quadrado, ainda era meio sem padrão, mas agora eu já conseguia banhar no chocolate. Então as coisas que me animavam e que chamavam a minha atenção, né, que cresciam aos meus olhos, não eram os erros, mas eram os pequenos acertos, os pequenos ajustes que eu consegui fazendo ao longo dos dias. E outra coisa, além dessa persistência que você tem que ter, e nunca deixar que aquele pensamento de não é pra mim domine você, não pense isso em momento nenhum, que isso é uma autossabotagem completa. Sonhe alto, entende? Tenha sonhos grandes, sonhar é de graça, você pode fazer isso e faça, aproveita, sonha alto. Você só pode realizar aquilo que você é capaz de conceber na sua mente, aquilo que você é capaz de imaginar, entendeu? Você nunca vai ser capaz de realizar aquilo que você não consegue imaginar. Então sonha alto, sonha grande. Se você tem um sonho, persiste nele, foca nele. Não desiste daquilo ali por coisa boba. E foca, você vai errar. No começo, você sempre vai cometer erros, mas o mais importante é você ter foco e você entender que os erros fazem parte do processo e mais do que isso, mas os erros eles vão construir você ao longo de todo esse processo. Então, não se apegue aos erros, fica tranquilo e vai, só vai. Começa, o mais importante é começar e seguir, persistir, ter persistência, não desistir, continuar, errei, vai lá, conserta, faz de novo. Errei de novo, vai lá, tenta de novo mais uma vez até dar certo. Faça acontecer. Isso foi o que fez a diferença crucial em toda a minha história com a confeitaria. Desde sempre eu tive essa vontade de fazer as coisas acontecerem, entende? Aos poucos eu fui crescendo, talvez devagar, mas eu nunca parei. E não ter parado é o que me fez chegar aqui, 4 anos depois, formado em gastronomia, fazendo o melhor pão de mel que eu já provei em toda a minha vida e fazendo vários outros doces com um cardápio bem mais extenso e tendo muito mais técnica e muito mais habilidade
do que eu tinha há alguns anos atrás, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o seu feedback e compartilhe com os amigos também. Essa live vai ficar salva, beleza? Valeu, até mais. E é isso aí.